Olá, prezados e prezadas. Então, nós vamos dar continuidade ao minicurso e pretendo agora explicar para vocês um pouco de uma modelagem mais avançada do oxigênio dissolvido e então a ideia é incorporar outros fenômenos, né, ou mecanismos e processos aí interagentes no balanço do oxigênio dissolvido. Quais mecanismos, né? Então, poderia citar aqui pelo menos 4 mecanismos, no geral, em que a gente possa incrementar o modelo do Streeter-Phelps. O primeiro deles é a modelagem de OD em condições de anaerobiose, tá? Condições de anaerobiose. A segunda seria a questão da sedimentação da matéria orgânica. Okay. Depois, o consumo de oxigênio dissolvido pela nitrificação. E aí uma parte que tem uma multiplicidade de fenômenos envolvidos, que é o que nós chamamos de cargas difusas sem vazão, que basicamente é a demanda do sedimento, a fotossíntese, respiração e cargas externas também, né? Então a gente vai tentar abordar cada um desses itens na sequência, beleza? E a gente começa então pela modelagem de OD em condições de anaerobiose, tá? Então vamos lá, condições de anaerobiose. Bom, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a demanda por oxigênio ela é superior à disponibilidade de oxigênio disponível, né, para os micro-organismos, tá? Aquela equação, né, que nós conhecemos lá da dL dt igual a KD vezes L menos KD vezes L, que é a equação da conversão da matéria orgânica, ela vale apenas para condições aeróbias, certo? Então, em condições anaeróbias, aquela equação primeira que nós vimos, ela perde a sua validade, tá? Justamente por não haver oxigênio suficiente para garantir a taxa de oxidação que aquela equação estabelece. Isso quer dizer que, observando esse gráfico aí, né, do OD, abaixo do OD igual a zero, a gente não sabe para onde vai a curva, né, do oxigênio dissolvido. Então, o modelo do Streeter-Phelps perde a sua validade nesse sentido, né? Você sabe que em algum ponto aqui ele vai para abaixo de zero, mas a gente não sabe identificar qual que é o formato da curva aqui, né? A gente só consegue modelar depois que volta a ter oxigênio, né? É importante considerar também uma coisa, a diferença entre condições anaeróbias e condições anóxicas, tá? Condições anaeróbias só significa que a demanda de oxigênio é superior à disponibilidade. Condições anóxicas há de fato uma ausência de oxigênio, tá? Mas tem a presença de nitratos nesse caso, certo? Que acaba também disponibilizando moléculas de oxigênio, né? Bem, a conversão da matéria orgânica nas condições anóxicas, elas podem ocorrer caso haja a quantidade suficiente de nitrato, né, para um nitrato que é produzido aí pela nitrificação. Nitrificação, gente, é a conversão da amônia a nitrato, tá? Então, quando isso ocorre, você tem condições aí que permitem que haja conversão da matéria orgânica por micro-organismos que nós chamamos de facultativos, né? Ou seja, eles utilizam o nitrato ao invés do oxigênio, né, como receptor de elétrons. Ok. Então, esse modelo aqui, essa modelagem de OD em condições anaeróbias, ela serve tanto para condições anóxicas quanto para condições anaeróbias, tá? Então, lembrando aí, nós tínhamos em condições de aerobiose, né, dL dt igual a menos KD vezes L e d de dt menos K2 vezes D. Em condições anaeróbicas, o déficit, o D,
né, é igual à concentração de saturação, né, porque justamente está faltando oxigênio. Então, falta quanto de oxigênio? Falta todo o oxigênio possível ali naquele ambiente, naquelas condições de temperatura, salinidade, altitude. Ou seja, o que está faltando é o próprio valor, é a quantidade, a magnitude, né, de oxigênio, que é o mesmo valor da concentração de saturação. Então a gente poderia substituir ali a segunda equação por essa terceira aqui, né? Ou seja, dL dt é igual a menos K2 vezes a concentração de saturação. Justamente porque a taxa de conversão da matéria orgânica, o L, a DBO, né, é limitada pela transferência do oxigênio, né, do meio gasoso para o meio líquido. Tá? Então, observe aqui, a gente sabe que o oxigênio vai sendo consumido até um ponto em que inicia o trecho de anaerobiose, e a gente não sabe bem o que acontece aqui embaixo do eixo. Mas a gente sabe que depois a curva pode voltar, e aí a gente cria aqui dois tempos diferentes. O tempo de início das condições de anaerobiose e o tempo final, do trecho final da anaerobiose, certo? Então ambos aqui têm concentração de oxigênio igual a zero. Tá? Mas por que é interessante pensar assim? Porque olha só, as condições de anaerobiose, ou seja, o ambiente anaeróbio, ele vai acabar justamente num ponto, esse ponto aqui, esse ponto, qual a característica dele? Em que a DBO tem atingido um nível tal que seja exatamente igual à taxa de entrada de oxigênio da água, né? Então, essa equação aqui, certo? Então, se a gente pega isso daqui, essa equação, menos K2 vezes CS, e iguala, tá? Iguala ao KD vezes a carga dele, que é isso aqui, dL dt é quem? É KD vezes L, né? Mas não é qualquer L aqui que eu vou colocar, certo? Então esse dL dt, que é igual a isso aqui, é também igual a isso daqui, né? dL dt. Menos KD vezes L, mas não é qualquer L. É o L no final do trecho da anaerobiose, concorda? Então, é a DBO última no ponto final do trecho de anaerobiose, certo? Então, ficaria mais ou menos assim, menos K2 vezes CS igual a um KD vezes um L final, de um trecho final de anaerobiose, tá? Bom, seguindo aquela ideia de promover a integração, né, das equações de forma analítica, a gente vai chegar nessas equações aqui, né, que nós já conhecemos, certo? Então, se eu quiser calcular o tempo t em que se inicia a anaerobiose, ou seja, ao se atingir a anaerobiose, o que eu tenho que fazer com a concentração de oxigênio? Igual a zero. Então, zero aqui igual todo o restante da equação. A gente pode calcular então o tempo que resolve essa equação acima usando lá a ferramenta atingir metas no Excel, né? Ele vai atingir a meta aqui de ser zero e vai procurar o valor de t para que a concentração seja igual a zero. Beleza? Tá. Bom, e aí tendo esse valor desse tempo em que inicia o trecho de anaerobiose, a gente pode calcular o quê? A demanda última, né, a DBO última no início do trecho de anaerobiose, utilizando a equação da DBO, né, vezes aqui onde o T é igual a TI, ou seja, o tempo em que inicia o trecho de anaerobiose. Tá? Aí é possível a gente calcular o tempo de duração do trecho da anaerobiose com essa equação aqui. Okay? Se a gente consegue calcular o tempo de início e o tempo do final do trecho, então a gente consegue o tempo de duração, né, de trecho de anaerobiose, então a gente consegue calcular o tempo de término do trecho de anaerobiose, certo? E é possível também calcular a DBO em um ponto qualquer do trecho de anaerobiose, uma vez que a gente determinou o início e o final dele, e a DBO ao fim do trecho de anaerobiose.
Então, aqui vai um exemplo de aplicação. Então, aqui você tem uma primeira parte do trecho, como no exemplo anterior, que tem lá na planilha, que vocês podem acessar essa planilha na pasta de planilhas, tá? Então, você tem uma primeira parte, que é, deixa eu ver aqui. Então, aqui está o gráfico AD. Você tem uma primeira parte em aerobiose, depois você tem um trecho de anaerobiose, depois você tem a recuperação, de novo um trecho em aerobiose. Ok. Então a gente pode ver lá na tabela, nos slides anteriores, a concentração de oxigênio. Né? Então aqui, vamos ver lá. Aqui o primeiro trecho em aerobiose, ele vai começar a entrar em anaerobiose aqui, ó, quando o OD for negativo, né? Quer dizer, não faz muito sentido físico isso, mas entra no zero, né? E então a partir desse momento aqui a gente tem um trecho de anaerobiose. E seguindo, depois na sequência, né? Aqui está a distância, o tempo, aí fica tudo zero, certo? E aí ele volta a se recuperar num segundo trecho de aerobiose, aqui no quilômetro 28,5, 30 quilômetros. Tá? Então, é o que está mostrando esse gráfico. Tá? É interessante você comparar, se a gente fosse comparar a aplicação do Streeter Phelps sem considerar a anaerobiose, seria esse gráfico pontilhado aqui. Né? Considerando aquelas premissas de anaerobiose que eu falei anteriormente, você tem esse gráfico aqui. Né? Preto. Beleza? Já, então vocês podem conferir lá a planilha Excel em que tem o Streeter Phelps em condições de anaerobiose. Tá? Já, sigamos então para a questão da sedimentação da matéria orgânica, que é o outro mecanismo aí que vai consumir oxigênio dissolvido. Tá? Quer dizer, a sedimentação da matéria orgânica ela remove matéria orgânica do seio do fluido no canal, né? Então, você se remove essa matéria dali, ela vai sofrer menos processo de degradação e, portanto, vai ter menos consumo de oxigênio no meio líquido, ok? Tá. Deixa eu voltar um pouquinho. Então, o que isso quer dizer? Né? Quer dizer que a DBO remanescente, né, na massa líquida passa a ser constituída do quê? Principalmente uma fração solúvel, que é aquela que não sedimenta, né? E da fração em suspensão finamente particulada, que tem dificuldade em sedimentar. Então é isso que sobra. Tá? Os sólidos que se depositam, eles vão constituir a camada de lodo de fundo, né? Que é responsável pela que nós chamamos de demanda bentônica. Tá? Vamos ver na sequência o que é isso. Bom, a sedimentação ela depende de turbulência, né? Se tiver condições de velocidade e vazão que propiciem o fenômeno inverso, quer dizer, o revolvimento, né? Você vai ter então uma demanda adicional de oxigênio, né? Porque se você tiver muita turbulência no canal, você tem revolvimento, esse revolvimento torna a matéria orgânica, o sólido com a matéria orgânica para o seio do fluido, né? Tem um processo de ressuspensão e, portanto, aí você pode ter um consumo de oxigênio adicional. Tá, então, falando duas coisas, da sedimentação, né, que é a remoção da parte da DBO particulada, tá? E do revolvimento, que é a ressuspensão do material sedimentado, certo? Reintroduzindo aí DBO na água, tá ok? Bom, vamos ver então um pouco sobre os coeficientes, né, de sedimentação. Nos interessa aí saber com que taxa, com que velocidade esses sólidos com matéria orgânica vão sedimentar, certo? Então aqui você tem, né, o coeficiente de remoção global de DBO,
que agora não vai incluir mais só a oxidação da DBO no laboratório, que era representado pelo K1, coeficiente de desoxigenação, né? E nem só pelo coeficiente de decomposição no rio, certo? Então agora a gente vai chamar, agora adicionando, né, o termo de sedimentação, nós podemos chamar isso aí de coeficiente de remoção global de DBO, porque não se trata só dos mecanismos biológicos de decomposição, né, e desoxigenação, mas também o mecanismo físico aí de remoção de DBO por meio da sedimentação. Então a gente poderia dar um nome de KR, né, um K de remoção da DBO no rio, que seria o quê? A soma, né, do KD, que é o coeficiente de decomposição da DBO no rio, mais o KS, que é o coeficiente de sedimentação de DBO no rio. Então, KR igual a KS mais KD. Obviamente, o KR tem que ser normalmente maior ou igual ao KD, que tem que ser maior ou igual a K1. Tá? Então, essa figura aqui mostra para nós a relação do KR ou do KS com relação à profundidade do rio. Então, como é que se constrói essas curvas aqui? Né? O que a gente tem aqui é uma linearização da equação da DBO. Né? Eu apliquei ln da DBO, ln de L0, na distância. Então, você teria retas, né? Linearizamos lá aquela equação que tem um termo de exponencial, a equação da DBO. Tá? Então, essa inclinação da reta, a gente viu lá o que é, né? A inclinação é justamente o coeficiente, tá? K, né? Então, aqui, esse gráfico está ilustrando a trajetória da DBO a jusante de um lançamento. Então, tive um lançamento, a jusante diz como é que vai se dar a concentração da DBO, em termos de ln de DBO, tá? Para facilitar aqui o cálculo do coeficiente. Nós vimos exemplo disso lá quando eu falei de cinética, né? E reatores. Aprendemos como calcular o coeficiente. Beleza. Então aqui, após o lançamento, ou seja, a jusante do lançamento, ele está mostrando para nós a taxa mais rápida de decaimento no início, né? Então você tem um rápido decaimento, uma tendência, uma declividade maior aqui no início do decaimento, certo? Justamente porque a sedimentação, o processo de sedimentação desempenha um papel preponderante. As partículas mais pesadas vão se sedimentar, né, logo na primeira parte aqui do trecho, né, da simulação, tá? Ok, então, após isso, a sedimentação deixa de desempenhar um papel mais importante na remoção de DBO, certo? E aí, o coeficiente de remoção, ele passa a ser mais ou menos igual ao coeficiente de decomposição KD. Então, aqui a remoção é mais dirigida, mais influenciada pela sedimentação, e a partir desse ponto aqui, de um determinado ponto, a remoção vai sofrer muito mais impacto da decomposição em si do que da sedimentação, porque boa parte já foi sedimentada, tá? E aí a gente pode ver nesses gráficos a diferença para um rio profundo e para um rio raso. Obviamente, a redução de DBO aqui, né, para rio mais profundo e para rio mais raso, elas são diferentes. E por que disso? A gente percebe que a decomposição para rios mais rasos é muito mais intensa, é mais rápida, é maior do que para rios profundos. Tá? Isso se deve à questão de como a gente mensura, de como a gente calcula esse processo físico da sedimentação. Tá? O Chapra, lá o livro do Steven Chapra, vai mostrar para nós uma relação, né, de como calcular o coeficiente de sedimentação. Tá? O coeficiente de sedimentação ele representa o quociente, né, ou a relação, a divisão entre a velocidade de sedimentação e a profundidade do rio. Então, o KS
é igual a velocidade dividido pela profundidade, certo? A velocidade de sedimentação dividido pela profundidade do rio. Ou seja, como o KS é inversamente proporcional à profundidade, tem-se que os maiores valores de KS são obtidos em rios rasos, né? Logo, em rios com profundidades elevadas, o KS pode ser até desprezível, tá? Então, essa tabela aqui mostra para nós um pouco a relação entre rios rasos e rios profundos para o K de sedimentação. E observe também que quanto mais concentrado o esgoto bruto, né, o esgoto bruto tem maior concentração de sólidos sedimentáveis, logo ele vai expressar um KS maior para esgoto bruto, certo? É o que a gente pode perceber aqui. KS maiores daqui para baixo, tá? Basicamente, esgoto mais concentrado tem maiores valores de KS, obviamente. Ok? Então, esses aqui são os valores comparando, né? O K da decomposição, o K da sedimentação e o K global de remoção de DBO, tá? Aí, a gente pode utilizar as equações que nós já conhecemos, né? Para calcular aí os perfis de OD e DBO, considerando agora a sedimentação. Então, voltando à equação lá da DBO, dL dt é igual a menos KD vezes L, a gente não vai ficar só no KD vezes L. Por quê? Porque agora a gente está adicionando um outro termo, que é o termo da sedimentação, né? Então, menos KS vezes L. Vai ser igual, vamos colocar isso junto aqui, vai ficar KD mais KS vezes L. Só que KD mais KS nós podemos chamar de KR, né? Então, agora dL dt é igual a menos KR vezes L. Tá, ok? Se a gente fizer a integração analítica, vai chegar nesse resultado. Tá? E o OD, como é que fica? Tá? O OD com sedimentação vai ficar dessa forma aqui. Tá? A variação da concentração com relação ao tempo é igual a menos KD vezes L, mais o K2 vezes, vezes o déficit, né? Que é a concentração de saturação menos a concentração. Tá? Se nós fizermos a integração, né? A gente vai chegar nesse resultado aqui. Agora, em vez de ser o KD aqui embaixo, vai ser o KR, né? Tá? E aqui também, em vez de ser só o KD, vai ser o KR, que é o KD mais o KS. Beleza? Tá. Então, antes de entrar na nitrificação, aqui então, só para ficar bem claro, a gente tem dois processos, tá? O processo de consumo de oxigênio por causa da desoxigenação, da decomposição, e também o decréscimo da DBO associado aos mecanismos de remoção por sedimentação. Tá? Beleza. Vamos ver agora como é que o processo de nitrificação interage aí com o balanço de oxigênio dissolvido. Tá? Primeiro, então, vamos entender quais são os tipos ou as formas com que se apresenta o nitrogênio na água, né, no ambiente que a gente está modelando. Então, basicamente, o nitrogênio se apresenta na forma de amônio, o nitrogênio amoniacal. Aqui você tem o íon amônio, que é o NH4+, tá? Ele se apresenta na forma de nitrogênio orgânico, na forma de nitrito, que é o NO2, e na forma de nitrato. Okay? Uma outra definição que é muito comum a gente recorrer é o NTK, nitrogênio total Kildow, tá? Que é o nitrogênio na forma de amônia mais o nitrogênio orgânico. Okay? Basicamente, o NTK é a forma predominante nos esgotos domésticos brutos. Então, esse gráfico aqui indica um pouco para nós como é que se dá essa composição do nitrogênio. Então, o nitrogênio total é a barrinha toda. Ele se divide entre NTK, que é amônia mais orgânico, e os íons, né? Nitrito e nitrato. Certo? Esse nitrogênio orgânico, esse NTK, ele é subdividido então aqui em amônio e orgânico. Tá?
Aqui tem um balanço, valores típicos, aí eu faço de valores para esgoto bruto, certo? Nitrogênio total na faixa de 35 a 60, na média é 45. Desses 45, orgânico é 20, quase metade, e aí amônia é 25. E aí aqui nitrito e nitrato, eles são aproximadamente zero quando está mais, né? À medida que vai ocorrendo a reação, a conversão da amônia em nitrito e nitrato, você vai aumentando esses valores aqui, tá? Aqui é só para citar o nitrogênio nos esgotos tratados, a faixa, né, que a gente consegue atingir, seja para amônia ou para nitrogênio total, em função aqui do tipo de reator. Okay? Então, como é que se dá esse consumo de oxigênio pela nitrificação? É o que nós chamamos de demanda nitrogenada, tá? Que basicamente é a oxidação da amônia. Beleza? Então, a reação global da nitrificação é essa reação aqui. Okay? Então, você tem o íon amônia, tá? Na presença de oxigênio, você vai produzir NO3 mais 2H mais água mais energia. Tá? E aí tem um fator estequiométrico aqui, que a gente pode mensurar, certo? Esse RO aqui, esse fator, ele significa o quê? É a relação, tá? Entre o oxigênio consumido por cada unidade de amônia oxidada. Então, a cada unidade de amônia que é oxidada, quanto de oxigênio é consumido? Tá? Mas a gente precisa entender um pouco melhor como é que funciona isso aqui. Isso aqui é a reação global, né? Aqui você tem vários processos interagindo, correto? Então, primeiro você tem o processo de amonificação e depois esse processo que nós chamamos de nitrificação. O que é essa amonificação, né? É porque o nitrogênio lançado, o nitrogênio orgânico lançado nos esgotos, né? Ele tende a ser convertido, ou parte dele é convertida a amônia, através desse processo, então, que a gente chama de amonificação. Tá? Esse processo, obviamente, não vai alterar a quantidade de NTK, de nitrogênio total quilos, né? Porque o nitrogênio total quilos é a soma aí do orgânico mais a amônia. É um processo que não implica em consumo de oxigênio e ele já começa na rede coletora de esgoto, né? Prosseguindo nas unidades de tratamento e, eventualmente, também no corpo d'água receptor. Até o final do tratamento de esgoto, a quantidade de nitrogênio orgânico é relativamente baixa. Tá? O outro processo, então, é a oxidação da matéria nitrogenada, que a gente chama de nitrificação. Okay? Esse então, provavelmente, o processo de oxidação mais importante que vai ocorrer e que ocorre em alguns processos de tratamento de esgoto, tá? Também pode ocorrer no curso d'água. Beleza? O que é essa nitrificação? Ela ocorre quando a amônia é oxidada a nitritos e os nitritos se transformam também em nitratos, tá? Isso é feito por micro-organismos, tá? Os micro-organismos envolvidos nesse processo são que a gente chama de micro-organismos autótrofos quimiosintetizantes, tá? Ou quimioautótrofos, em outras palavras, tá? Para os quais o CO2 é a principal fonte de carbono, tá? E a energia é obtida através da oxidação de um substrato inorgânico, como a amônia, tá? Então, a transformação da amônia em nitritos é efetivada através dessas bactérias, tá? Que são as bactérias do gênero Nitrosomonas, tá? E o que acontece? Depois que ocorre esse processo de amônia até nitrito, você tem a oxidação dos nitritos a nitratos, tá? Que se dão aí pelas bactérias do gênero Nitrobacter. Okay? Então,
juntando esses dois processos, né, de nitrificação, ou seja, de amônia a nitrito e de nitrito a nitrato, você tem essa reação global aí, tá? Em que você sai de... Opa. Só um instante. Avançou muito aqui. É a reação global em que você sai de nitrito, desculpa, de amônia a nitrato. Tá? Que é essa equação aqui. Beleza? Joia. Bom, em termos de quantidade, como é que é isso, né? Via de regra, a oxidação de 1 miligrama de amônia, 1 miligrama por litro de amônia, ele consome aí da ordem de 4,57 miligramas de O2, tá? Então, para oxidar 1 miligrama de amônia, a gente consome 4,57 miligramas de O2, tá? Na prática, tá? Na prática, levando em consideração a incorporação de amônia pela biomassa, tá? Esse fator aqui chega no máximo a 4,3. Então, de 4 a 4,3 miligramas de O2 por litro são consumidos, tá? Para cada 1 miligrama de amônia que é oxidado. Beleza? Bom, a transformação do nitrito para o nitrato é relativamente rápida. A gente sabe que sai basicamente da amônia para o nitrato. Passa pelo nitrito. Só que o nitrito ele se transforma muito rápido para nitrato, tá? O que propicia aí que vários modelos de qualidade da água tratem conjuntamente o nitrito e o nitrato como uma forma única, beleza? Porque o nitrito aparece pouco. E então é possível fazer com que a nitrificação seja representada por uma etapa única de conversão de amônia a nitrato, que é isso que a gente está fazendo aqui, tá? Então, de amônia direto para nitrato, tá? E aqui os fatores de consumo de oxigênio, então, por causa da conversão, tá? Da amônia a nitrato. Beleza? Ok, então vamos às equações de modelagem. Esse gráfico aqui é didático, né? Porque o que acontece com o nitrogênio após a amonificação e nitrificação. Então, do nitrogênio total, parte é NTK, que é orgânico mais amônia, e parte vai ser nitrito e nitrato. Nitrito é NO2 e nitrato é NO3. Esse orgânico ele vai sendo convertido a amônia, né? No que nós chamamos de amonificação. Isso já começa na rede coletora, certo? Essa amônia, parte dela é convertida a nitrato, a nitrito e nitrato, certo? Então você acaba tendo no final do processo de amonificação e nitrificação muito mais íons, né, como nitrito e nitrato, do que o que a gente tinha antes, tá? Então você tem um processo de conversão desse NTK para nitrito e nitrato, tá ok? Beleza? A gente sabe que a nitrificação é influenciada, né, pela temperatura, pelo pH, pela concentração de oxigênio dissolvido e também por substâncias tóxicas ou inibidoras. Então, em termos de modelagem da equação, tá? O que a gente vai propor aqui? Então, a gente consegue modelar o nitrogênio orgânico, ou seja, dN orgânico dt, a variação do nitrogênio orgânico no tempo, vai ser igual a menos, porque você está consumindo, está degradando, está, né, transformando aí o nitrogênio orgânico, menos esse K, que é o coeficiente de conversão, né, a taxa de reação do orgânico para o amoniacal. Então, KOA é O de orgânico e A amoniacal. Então, é a taxa de conversão do nitrogênio orgânico para o amoniacal
vezes a concentração do nitrogênio orgânico, né? Então, é o quanto eu estou transformando desse nitrogênio orgânico em amônia. E aí a amônia, ela também vai sofrer uma reação, né? Essa amônia vai sendo transformada em nitrato, certo? Então, qual que é a ideia? Esse nitrogênio amoniacal, certo? Ele vai ser o que? O que eu tenho, né? O que eu ainda tenho de conversão do orgânico para o amoniacal, como está aqui em cima, menos, tá? O coeficiente, né, de transformação do nitrogênio amoniacal para o nitrato, certo? Então, vezes a concentração do nitrogênio amoniacal. Então, esse trecho aqui, essa parte, está convertendo o nitrogênio amoniacal a nitrato, certo? Mas, então, como que fica isso, né? A variação do nitrogênio amoniacal vai ser aquilo que eu tenho produzido de nitrogênio amoniacal menos o que está sendo convertido de nitrogênio amoniacal para nitrato. Beleza? E aí, então, a quantidade de nitrato vai ser igual ao nitrogênio total menos o que você tem de orgânico mais nitrogênio amoniacal. Tá certo? Então, só para cuidar, KOA é a taxa de reação de orgânico para amoniacal e KAN é de amoniacal para nitrato. Beleza? Então, esse aqui a gente pode chamar de coeficiente de nitrificação, certo? KAN. Bom, aí integrando então, né, aplicando o processo de integração analítica nessas equações, a gente vai chegar no seguinte: a equação para o nitrogênio orgânico, que a gente consegue simular então o valor do nitrogênio orgânico a cada tempo, certo? Em função aqui desse coeficiente de conversão do orgânico para amônia. O nitrogênio amoniacal vai ser uma equação parecida com aquela do OD, né? Que você tem termos lá do orgânico e termos e do nitrogênio amoniacal, que está sendo convertido para o nitrato. Tá joia? Então, essa é a equação. Beleza? Então, lembrando aqui, KOA é da conversão do orgânico para amoniacal e o KN aqui para amoniacal para nitrato. Joia. Então, a gente pode agora passar a representar o consumo do OD. Né? A gente estava modelando aqui basicamente a transformação dos nitrogênios, orgânico para amônia, amônia para nitrato. Mas e o consumo de oxigênio nesses processos? Né? Lembra que nós definimos lá uma taxa de consumo de oxigênio em função de cada miligrama de amônia que é oxidada? Né? Então, a gente pode incorporar aquele fator, aquela taxa de reação, aquele consumo de oxigênio por amônia dentro do modelo. Tá? Então, a derivada da concentração do OD com relação ao tempo vai ser menos esse fator, certo? Que relaciona o consumo do OD com a quantidade de nitrogênio que está sendo oxidada, de amônia que está sendo oxidada, vezes a taxa de reação de amônia para nitrato, vezes a concentração do nitrogênio amoniacal. Tá? Então, esse daqui é o consumo de OD pelo quê? Pela nitrificação. Certo? Então, o déficit de OD com relação à nitrificação pode ser dado por essa equação. Tá? Pronto, está aqui. Déficit de OD em cada tempo por causa do processo de nitrificação que vai consumir oxigênio. Tá? Beleza. Então, vamos aos coeficientes do modelo, né? Algumas sugestões de valores aí. Tá? Basicamente, uma faixa aceita lá pelo QualDZ, pelos modelos qual é de 0,02 a 0,4 e dia menos 1, então cinética de primeira ordem, o valor usual de 0,2. Tá? A conversão da amônia a nitrato, certo? Então, aqui também tem faixa de 0,1 a 2, tá? Em cursos d'água mais profundos isso é menor, então é de 0,1 a 0,5. Cursos d'água mais raso
é maior de 0,2 a 1. Tá? Segundo Thomas e Miller, os valores do coeficiente de conversão de amônia a nitrato são similares aos dos coeficientes de decomposição da DBO, tá? Incluindo a distinção entre rios rasos e profundos, como nós vimos. Tá? Beleza. Agora tem uma coisa que é para a gente tentar mensurar a influência do OD no coeficiente de transformação de amônia a nitrato, KN. Tá? E por que isso? Porque a gente sabe que esse processo de nitrificação ele é influenciado pela concentração do OD, pela quantidade de OD disponível, né, no meio. Então a gente precisa utilizar de uma forma para que a gente possa corrigir, né, o valor aí desse processo, tá, de nitrificação. Então esse fator de correção, tá, F-nitri, esse F-nitri, ele corrige, tá, o coeficiente da nitrificação em função da concentração de OD. Beleza? Então, basicamente, o coeficiente, esse coeficiente aqui, o K-nitri OD, que a gente chama aqui de coeficiente de inibição, ele tem um valor usual de 0,6, tá? E aí, para não se considerar a influência do OD, adotar um K-nitri como 10. Então, aí você não teria, né, a influência do OD sobre o valor do KAN. Tá? Mas você pode calcular aqui esse F-nitri e aplicar ele no KAN. Tá? Então, assim que a gente faz. A gente calcula o F-nitri e multiplica ele pelo valor do KN que nós temos. Tá joia? Lembrando que o KN também é influenciado pela temperatura. Tá? E você tem que corrigir também esse KN em função lá da temperatura utilizando a equação de Arrhenius. Ok? Mas por que isso é importante? Né? Por que tem uma influência do OD na taxa de transformação da nitrificação? Justamente porque quando você tem ambientes com pouca disponibilidade de OD, você limita, por exemplo, o crescimento de bactérias nitrificantes. Tá? Então, quando você tem baixo OD, você vai ter uma certa inibição do crescimento dessas bactérias. Tá, ok? Então, você tem uma limitação imposta pelas baixas concentrações de oxigênio dissolvido no curso d'água. Por isso, você tem que levar isso em consideração. Tá? Beleza. Bom, acho que cobri aqui o mais importante com vocês sobre essa questão dos processos de nitrificação e do impacto dele na concentração do oxigênio dissolvido. Tá? Nas planilhas lá, na planilha do QualFMG, a gente tem uma série de valores de sugestão aí, dos coeficientes, tá? Dessas reações. Então é só consultar lá na planilha que a gente vai ter valores aí baseados aí em outros estudos. Ok, uma outra coisa que é importante mencionar é a relação entre amônia livre e amônia ionizada. Né? Então esse gráfico aqui dá para nós a concentração ou a porcentagem da amônia livre na forma, ou seja, amônia na forma NH3 com relação à amônia total. Tá? Porque na presença de íons H+, você pode ter a formação do íon amônio. Tá? Então, essa aqui é uma equação que relaciona isso em função do pH. Beleza? E também em função da temperatura. Bom, isso aqui indica, né, para nós que para um pH menor que 8, aqui ou na faixa de neutralidade, tá, a amônia apresenta-se praticamente na forma ionizada. Né? A relação entre a amônia NH3 e a amônia total é zero. Então, basicamente, está tudo ionizado. E aqui, para um pH mais elevado, acima de 10, por exemplo,
você tem praticamente toda a amônia na forma de NH3, tá? Então, a função do pH. Isso é importante para nós porque tem consequências ambientais, né? Já que a amônia no estado livre, NH3, ela é tóxica aos peixes até em baixas concentrações, tá? Beleza. Bom, então nós vimos as principais equações aí que modelam o nitrogênio na forma do orgânico para amônia, amônia para nitrato, e também como modelar o consumo de O2, de oxigênio dissolvido, por conta dessas transformações, seja da amonificação, seja da nitrificação, beleza? Agora vamos seguir para uma outra parte que complementa o nosso modelo, né? Adiciona mais umas variáveis ao modelo, que é a parte que nós chamamos aqui de cargas difusas internas, tá? Então, basicamente, são outros processos que vão interferir na concentração de oxigênio dissolvido no modelo, tá? Então, você tem três coisas aqui. Primeiro, por consumo de oxigênio. Segundo, por produção de oxigênio. E terceiro, por liberação de DBO. No primeiro caso aqui, nos primeiros componentes, o consumo de oxigênio se dá seja pela demanda do oxigênio de sedimento, né? Ou seja, que nós temos a demanda bentônica, ou seja, por respiração das algas e plantas aquáticas, tá? O segundo processo é a produção do oxigênio, que se dá por fotossíntese, tá? Que as algas e plantas aquáticas realizam, né? E aí, o terceiro processo é a própria liberação de compostos orgânicos que não foram ainda digeridos no lodo de fundo, tá? Beleza, então basicamente são esses processos aqui que nós chamamos de cargas difusas internas, porque são processos que ocorrem internamente ali no fluido, né? E sobretudo ali nas proximidades do lodo de fundo, tá? Significa que não tem uma incorporação de vazão, não tem uma adição de vazão, né? São processos, digamos, internos, tá? Agora, tem uma coisa interessante. Como é que a gente pode modelar isso? Tá? Então, basicamente, a gente vai ter coeficientes de reação, tá? Que podem ser expressos como carga por unidade de comprimento de rio. Então, por exemplo, gramas por dia, né? Que é a carga por metro de rio, tá? Ou ainda carga por unidade de área da seção transversal do rio, quer dizer, gramas por dia, que é a carga, por metro quadrado da área da seção transversal. Ou ainda carga por volume, né? Gramas por dia por metro cúbico de volume de rio, tá? Beleza. Tá, então são fatores interessantes, né? Você tenta mensurar isso, que é a carga do que você está modelando, por alguma unidade de medida, ou por metro de rio, ou por área da seção transversal que você está trabalhando, ou ainda por volume, tá? Beleza. Então vamos ao primeiro deles, que é a demanda do sedimento. Então, a ideia é que o lodo de fundo, no processo de conversão da matéria orgânica, ele é responsável por uma liberação de DBO e, portanto, por consumo de OD, gerando assim uma demanda que a gente chama de demanda bentônica ou demanda do sedimento. Tá? Bom, a taxa de conversão da matéria orgânica é bastante lenta, comparada com taxas usuais aí de desoxigenação carbonácea, seja da matéria dissolvida ou suspensa, tá? Com uma magnitude aí de 1% a 5% destas. O que implica em que o lodo, para se apresentar praticamente estabilizado, necessita de vários anos, tá? Então, o primeiro processo aí é a introdução de DBO na massa líquida pelo revolvimento dos depósitos. Isso acontece quando você tem um aumento de vazão, né, ou o que vai ocorrer possivelmente um aumento de velocidade, e isso vai causar mais turbulência, vai revolver o fundo, né, ou o depósito, o lodo de fundo do rio, tá? E aí ocorre que se esse lodo não estiver
totalmente digerido, ele vai dar então um incremento de demanda de oxigênio no rio, tá? Então, uma outra coisa que facilita o revolvimento desse lodo, ou a suspensão dele, é quando você tem digestão anaeróbia do lodo, né? E aí esses gases, os gases gerados por essa digestão, podem levantar o lodo, despregando algumas placas de lodo que se movem para cima, né? Gerando aí uma demanda de oxigênio. Tem também a existência de populações muito densas de larvas e vermes, né? Que fazem pequenos canais e orifícios, e aí esse tipo de coisa na estrutura do lodo, né, pode facilitar o seu revolvimento, tá? Aí você tem uma segunda parte, que é o consumo de oxigênio por produtos, né, produzidos na decomposição bentônica, que acabam se difundindo aí na água, tá? Que exigem também consumo de oxigênio. Um terceiro processo, então, é o consumo de oxigênio pelos gases produzidos pela decomposição anaeróbica, que eu já comentei, né? Esses gases sofrem um processo físico de absorção do oxigênio para o interior das bolhas, tá? Através aí da interface gás-água. E devido ao fato dessas bolhas, tá? Pelas suas características anaeróbias, não conterem oxigênio no seu interior. Aí há uma tendência ao equilíbrio entre as pressões, né, parciais de cada um desses gases aí, tá? Então isso aí também consome oxigênio. Por último, tem essa demanda de oxigênio pelo próprio lodo, tá? Que é através ali da camada superficial do lodo, né? Pelos processos de respiração dos organismos aeróbios, tá? Presentes na primeira camada de lodo, beleza? Já, então foram 4 processos aí que são importantes para a gente tentar modelar o consumo de oxigênio dissolvido aí por conta da demanda do sedimento, ok? Bom, é claro que é um fenômeno complexo de se modelar, né? E a taxa de consumo de oxigênio pelos sistemas bentônicos depende de vários fatores, né? Como a concentração do próprio oxigênio dissolvido na água sobrenadante, depende da temperatura, da profundidade e também da idade, composição, textura, granulometria desse lodo, né? Então, uma forma interessante da gente tentar modelar isso daí é utilizar a demanda de oxigênio pelo sedimento, né, que a gente vai chamar aqui de SD, tá? E esse parâmetro, né, que é um coeficiente, um SD', tá, que é a demanda de oxigênio por unidade de área superficial do sedimento, tá? Esse fluxo total de demanda de oxigênio pelo sedimento, que é o SD, aqui, que é esse cara aqui, a gente estipula, né, encontra a taxa dele em termos de gramas por dia, que é a carga, né, por metro cúbico, tá? E aí se você dividir, né, esse valor aí por H, né, se encontra em metros quadrados, tá? Então, SD' é a demanda por unidade de área superficial do sedimento. Então, é gramas de O2 por dia por metro quadrado. Tá ok? Esse H é a profundidade, obviamente, né? E esse A aqui é a área de fundo, tá? Que contribui com a demanda de oxigênio do lodo. Então, a área de fundo ali onde o lodo fica depositado. Então, SD', que é grama por metro quadrado por dia vezes a área, né, dividido por volume. Então, a área dividido por volume dá a profundidade, beleza? Então, SD aqui a gente pode expressar então em termos de demanda de oxigênio por altura, né, ou por profundidade, tá?
Bem, e aí a gente pode então escrever essa equação, né, da concentração dCdt igual a menos SD. Então, basicamente, essa demanda de sedimento, essa variação da concentração se deve à própria demanda de oxigênio pelo sedimento, né? Então é relação direta. Tá? Então esse é negativo porque a demanda de sedimento afeta negativamente a concentração de oxigênio. E aqui é positivo porque quanto maior essa demanda por sedimento, maior vai ser o déficit, né? Então, a parcela do déficit de OD relacionada à demanda de sedimento pode ser expressa por essa equação aqui. Tá? Observe que aqui é o K2, que é o coeficiente da reaeração. Né? Bom, dá para imaginar a trabalheira que dá tentar mensurar esse tipo de coisa em campo, né? Fazer coleta de amostras de lodo, tentar identificar onde é que estão esses bancos de lodo acumulados no rio. Quer dizer, é muito trabalhoso, laborioso, difícil isso, né? A literatura apresenta alguns fatores, para algumas faixas de valores, né, para esse coeficiente de demanda de oxigênio pelo sedimento, SD', tá? Como você pode perceber aqui, as fontes estão aí, Thomann, EPA, Chapra, tá? Variam aí de acordo com o tipo de lodo ou com o tipo de condição de fluxo, tá? Então, assim, como a gente tem muitas incertezas, né, e uma variação muito grande nessas faixas de valores, é sempre bom e cuidadoso utilizar de uma análise de sensibilidade, né, desse fator, desse coeficiente na resposta do modelo, tá? Outra coisa importante é que esse fator, esse SD', também pode sofrer efeito da temperatura, né? Então é preciso fazer a correção desse coeficiente com relação à temperatura também, tá? O modelo Qual2e, né, chama esse coeficiente aí de K4, tá? K4. E o termo de correção, o valor θ lá na equação de Arrhenius, para a temperatura, é de 1,06, tá? De acordo com o modelo do Qual2e. Beleza? Então agora vamos passar para a parte de fotossíntese e respiração, tá? Seja por algas e macrófitas, que são plantas superiores aí, aquáticas. Bem, na maior parte das vezes o interesse principal está no fitoplâncton, né? Mas também algas aderidas às superfícies, né? E também as macrófitas, sejam elas enraizadas ou flutuantes, né? Também podem ter importância. Bom, a principal consequência aí da fotossíntese é a liberação de oxigênio puro durante os processos fotossintéticos, né, dos seres clorofilados, tá? Que vai impactar positivamente o balanço de OD. Né? Então, bem, a fotossíntese depende basicamente de energia luminosa, tá? E essa dependência faz com que a turbidez da água seja um fator limitante. Então, influência aí para a produção de oxigênio pelas águas das algas na fotossíntese basicamente é radiação solar e concentração de sólidos, né? Ou turbidez, tá? Então, são fatores relevantes. Bom, a gente tem que lembrar que os seres clorofilados, além de fazerem fotossíntese, eles também respiram, né? Então, o saldo entre a fotossíntese e a respiração, ele pode ser determinado por várias técnicas aí respirométricas, né? Um muito comum e relativamente simples é a técnica dos frascos claros e escuros, né? Os escuros impedem a entrada da radiação solar, então você só teria o processo de respiração. Então, você consegue fazer um balanço aí de quanto esses seres clorofilados estão produzindo e também estão produzindo oxigênio e estão respirando, tá? Então, como é que a gente tenta representar isso matematicamente, né? A variação da concentração do oxigênio, né, vai ser a parte de fotossíntese menos a respiração, né? E em termos de déficit de oxigênio promovido por esses fenômenos, vai ser
menos, né, a fotossíntese mais a respiração, que vai adicionar déficit de oxigênio. Tá? Então, fazendo lá a integração, já bem conhecida nossa, né, analítica, a gente pode chegar nesse resultado aqui. Tá? Equação aí que a gente encontra nos livros do Thomas Miller e do Steven Chapra. Beleza? É claro que essa produção e consumo de OD pela fotossíntese e respiração, ele pode ser feito por meio da modelagem da concentração de algas, tá? Não é o caso aqui desse curso, desse minicurso, das planilhas que estão disponíveis para vocês aí, né, que são as planilhas lá do livro do professor Von Sperling, tá? Não tem a simulação de algas, beleza? Então a gente acaba trabalhando aí com taxas, né? Com valores de taxas de fotossíntese e de respiração, tá? Que são esses valores aí de F e de R, beleza? Então esse F que representa a parte de fotossíntese, ele é mediado aqui por um F'. Esse F' é o coeficiente de produção de oxigênio por fotossíntese, tá? Por unidade de área superficial, beleza? Então, é gramas de OD produzidos na fotossíntese por dia, né? Então, a carga de OD dividido pelo ou por uma área superficial, tá? Por metro quadrado. Beleza? E o R, que é a parte de respiração, é mediado aqui por um R', certo? Esse R', então, é o coeficiente do consumo de oxigênio por respiração, tá? Também por unidade de área superficial do corpo d'água, beleza? Então, aqui tem algumas sugestões, né? Para rios moderadamente produtivos, né? Você tem um fator de fotossíntese de 0,3 a 3 gramas de OD por metro quadrado por dia. Rios com quantidades significativas de biomassa algal vai até 10 gramas, tá, por metro quadrado dia. E os valores do coeficiente de respiração R' aproximadamente a mesma faixa aí dos valores, tá, de F', beleza? Claro que esses coeficientes também eles são alterados de acordo com a temperatura, sofrem influência da temperatura, e para a correção da taxa de crescimento algal, por exemplo, utiliza-se o valor de 1,047. 1,047 no qual 2Z, tá? Então, provavelmente esse mesmo valor pode ser utilizado para corrigir os valores de F' e de R', tá? Para temperaturas diferentes de 20 graus Celsius. Beleza? Então, agora um outro item é a parte de carga difusa de DBO, né? É a carga sem vazão, ok? Isso pode ser, ele serve tanto para modelar a introdução de DBO no meio líquido, né? Advindo de uma fonte interna, como o sedimento, ou mesmo externa, desde que ela pode ser externa, desde que não haja um aumento, né, um acréscimo de vazão, né? Então, essas equações aqui são próprias aí para essa carga difusa adicional, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui. dL dt menos KR vezes L mais esse LRD. Esse LRD, ele é a taxa de entrada de DBO última difusa, tá? Então, isso aqui é uma taxa de DBO, vocês podem observar a grama por metro cúbico dia, tá? Difusa, beleza? Então, é a forma como a gente tem para modelar essas cargas aí difusas. Bom, a parcela do déficit de OD relacionada à carga difusa, então, só pensando nessa carga que é difusa, ele vai produzir um déficit de OD, né? E pode ser calculado por essa equação aqui, tá? Beleza, então depois de falar todos esses itens, como é que ficaria o nosso modelo completo de OD e DBO, né? Então, a DBO, né, nas suas equações diferenciais, né,
levaria em conta, né, a parte de decaimento, a parte de sedimentação e ainda essa parte de carga difusa. Tá? E o déficit de OD deve considerar não só a reaeração e a decomposição, mas também a demanda de oxigênio pelo sedimento, a parte da fotossíntese, a parte da respiração e a parte ainda da nitrificação, ou seja, o consumo de OD para a parte de transformação de nitrogênio amoniacal para nitrito e nitrato. Então, o balanço de oxigênio e o balanço de DBO, considerando todos esses fatores. Tá? É claro que esses sinais de negativo e positivo, eles têm uma explicação física para nós. Então, por exemplo, aqui esse sinal de negativo para a fotossíntese é porque, de fato, a fotossíntese vai incrementar o oxigênio, portanto, ela afeta negativamente o déficit, né? Beleza? Tá. Então, essas daí são as equações diferenciais. A gente pode implementá-las por meio de uma abordagem numérica, né? Eu expliquei para vocês lá na live sobre a diferença entre abordagem analítica e abordagem numérica. Via de regra, a gente pode utilizar vários métodos. O mais comum é o método das diferenças finitas, né? E o Mad-Euler é uma forma de diferença finita. Então, aqui nas planilhas que eu disponibilizei para vocês, o método utilizado, o método numérico, é o Mad-Euler, tá? Eu vou abrir um outro slide aqui só para ilustrar aqui como funciona o Mad-Euler, tá? Bom, então a ideia é a seguinte, né? Imagine aqui um gráfico, uma modelagem que você está realizando e gera essa curva aqui como resposta para você. Então, a sua variável, vamos supor que isso aqui a gente está avaliando a velocidade em função do tempo. Tá? Mas poderia ser concentração, poderia ser vazão. Vamos pegar uma variável aqui, nesse caso aqui é velocidade. A variável é o y pelo tempo. Tá? A curva mais real possível seria essa daqui. O método numérico ele vai calcular uma aproximação para nós. Tá? Então, eu vou tentar aproximar o resultado dessa curva aqui a partir de 2 pontos, no tempo inicial e no tempo posterior, ti mais 1. Tá? Então, tem um ΔT aqui. Tendo esse valor aqui, como que eu faço para estimar esse valor aqui no tempo ti mais 1? Né? Uma forma de a gente fazer isso é utilizando o conceito de derivada, né? Ou de variação, certo? Então, a própria ideia de derivada já nos dá aqui o conceito de taxa de variação, né? Então, eu posso calcular aqui o ΔV, que é o V posterior menos o V atual, e o ΔT, T posterior menos o T atual. Então, é ΔV sobre ΔT é igual a velocidade no tempo posterior menos o atual, dividido pelo tempo posterior menos o atual. Só que ΔV dividido por ΔT é aproximadamente o conceito de derivada. Então, a derivada pode ser aproximada por essas diferenças. Né, a diferença entre esse V no tempo posterior e o atual e o tempo posterior e o tempo atual. Então, essa diferença é o que a gente chama de diferença finita, beleza? Então, a sua derivada, ou seja, a equação diferencial que nós temos pode ser aproximada por uma diferença finita, certo? Então, como é que fica isso aqui? Se a gente aplicar, por exemplo, a um fenômeno de queda de um corpo livre, né, essa derivada, a queda de um corpo livre é regida por essa equação aqui, ó. dV dt é igual a g menos c, que é o coeficiente de arrasto, dividido pela massa vezes a velocidade. Então, vamos supor que é uma equação diferencial essa. Essa equação diferencial é a própria taxa de variação. Então, esse valor, que é o próprio valor da derivada, tem que ser igual a quem? Tem que ser igual ao v no tempo posterior menos o v no tempo anterior dividido pelo tempo posterior pelo tempo anterior, certo? Então, é o que a gente vê aqui, ó. Então, a própria equação derivada, que é a taxa de variação, né, que é o dV dt, tem que ser igual a quem? dV dt tem que ser igual a isso aqui. Então, aqui. Ou seja, a partir dessa equação, se eu resolver isso aqui, eu posso calcular a velocidade no tempo posterior em função dos dados no tempo atual. Né? Então, isolando o v de ti mais 1 aqui, esse valor aqui, ti mais 1 menos ti, que é o ΔT, passa multiplicando o valor, a taxa de variação, né, a derivada, certo?
vai ficar isso aqui, ó. Mais a velocidade, o cálculo, né, da sua função no tempo atual aqui. Então, o que a gente aprende com isso? Tá? A gente aprende o seguinte, que o valor novo vai ser igual ao valor velho, ou valor no tempo anterior, mais a inclinação, ou seja, a derivada, vezes o tamanho do passo, vezes o ΔT, não é isso? Olha lá. O valor novo, o valor posterior vai ser igual ao valor atual, o valor antigo, mais a própria equação da derivada, que está aqui, né? Deveria ter essa fórmula aqui nesse caso, vezes o ΔT. Tá? Então, isso é o Médio-Euler. Então, é uma forma de a gente resolver as equações diferenciais. Beleza? Então, para eu calcular a concentração de um poluente no tempo TI mais 1, no tempo 2, por exemplo, eu vou pegar a concentração daquele poluente no tempo 1, mais a derivada da equação daquele poluente, né? Vezes o tamanho do passo, vezes o ΔT. E aí que está a importância de a gente escolher um bom ΔT para que o método numérico possa convergir rapidamente. Beleza? Então aqui tem, por exemplo, né, a comparação entre a solução analítica, que é exata, e a solução pelo método numérico, tá? Que é aproximada. Eu faço isso para cada passo de tempo. No caso, o passo de tempo aqui é de 2 em 2, né? Como vocês podem perceber. Beleza? Uma forma de minimizar tais discrepâncias entre analítico e numérico seria usar um passo de tempo de tamanho menor. Tá? Em vez de usar 2 segundos, sei lá, usar 1 segundo, meio segundo. Então, o importante é que a gente sabe que a gente pode modelar sem ter que resolver a equação diferencial exatamente. Ou seja, a gente pode resolver uma equação diferencial sem ser pela forma analítica lá do cálculo. Até porque muitas equações que a gente utiliza não têm solução analítica, ou é de difícil resolução. A gente utiliza essa abordagem, que é basicamente simplificada. A gente só usa o conceito de derivada. Certo? Então, vamos voltar. Então, nós podemos usar a abordagem numérica para cada uma das variáveis, né? DBO, nitrogênio, OD, tá? Aplicando essa ideia do método de Euler, tá bom? Então, vamos ver, por exemplo, aqui para o OD. Lá na planilha Excel, vai ter o Streeter-Phelps numérico lá, avançado numérico, tá? Você tem, então, os trechos de rio estão subdivididos em segmentos, né? Então aqui está o segmento. Aqui está a discretização espacial de cada segmento do rio, né? Então está andando de 100 em 100 metros, então de 0.1, 0.2, 0.3 quilômetros. E o tempo aqui, tá? Beleza? O tempo é calculado em função da velocidade, né? Você tem a distância e a velocidade, você calcula o tempo de percurso da água naquele trecho, beleza? Então como é que fica a equação da DBO? Né? Vamos voltar ali na equação para vocês verem como é que... Então, a DBO é decaimento, sedimentação e carga difusa. Né? Decaimento, sedimentação, KD e KS, a gente vai chamar a soma deles de KR. Né? Então, é KR vezes L e mais essa carga difusa. Então, isso é o balanço, né? O que acumula de DBO em cada trecho. Então, como é que fica na abordagem de Euler, né? Essa daqui é a taxa de variação, né? Então, se eu quiser calcular DBO no tempo TI mais 1, fica DBO no tempo TI mais 1 igual a DBO no tempo anterior mais a taxa de variação, que é essa equação, vezes o passo do tempo, que é o ΔT, certo? Então, vamos ver. Então, só que cada passo do tempo é uma linha aqui, certo? Então, cada linha dessa é um passo do tempo. Então, a DBO no tempo t vai ser igual a DBO no tempo anterior, que é t menos ΔT, né? Mais a taxa de variação, certo? Da DBO, então é t, é a derivada da DBO com relação ao tempo, no tempo t, ou seja, vezes o ΔT, certo? Mas eu estou aplicando o ΔT em cada linha aqui, né? Então, como é que ficaria isso? Se a nossa concentração de DBO no tempo anterior, aqui no zero, né? Começa com 46,07. Quanto é que vai ficar a DBO aqui no tempo posterior? Certo? Ela vai ser a DBO anterior,
que é 46,07, né? Menos a taxa de variação vezes o ΔT. Bom, quem que é a taxa de variação? Está nessa coluna aqui, ó, DBO 520 no tempo t, certo? Então, eu calculo ela como? Estou calculando ela, que é a minha equação da derivada, né? Que é o KR vezes a DBO vezes o ΔT, certo? Mais a carga difusa. A carga difusa vamos considerar zero, então, basicamente a DBO5, a taxa de variação da DBO5 vai ser só em função do KR aqui, nessa coluna. Tá? E o KR é 0,98 vezes o 46,1, que é a concentração inicial, vezes o passo do tempo. O passo do tempo aqui é 0,0045. Então, isso vai dar o valor de 0,201. Então, 0,201 é a minha taxa de variação da DBO. Então, vai ficar 0,201 negativo, né? Porque o valor aqui é DBO no tempo 1, vai ser DBO no tempo 0, menos o valor da DBO vezes o passo do tempo. Mas o passo do tempo eu já considerei aqui, que é 0,045, então vai ficar só 0,201, tá? Então, 46,07 menos 0,201 vai dar 45,869. Esse valor aqui agora vai ser a DBO no tempo anterior. Então, para calcular a DBO no tempo posterior, vai ser o 45,869, que é o valor anterior, né? Menos a taxa de variação. A taxa de variação aqui agora deu 0,200. E aí, então, eu chego ao novo valor da DBO para o segmento 2. E assim eu vou fazendo sucessivamente, aplicando um método numérico, tá, para a DBO. A gente pode fazer o mesmo raciocínio para o nitrogênio. Tá? Aqui tem uma aba de apoio para calcular a correção do nitrogênio, certo? Então, o nitrogênio orgânico, por exemplo, vai ser quem? Vai ser o nitrogênio orgânico no tempo anterior, que é T menos ΔT, menos a taxa de variação do oxigênio. Qual que é a taxa de variação do oxigênio? É KOA vezes nitrogênio orgânico, né? Que é a derivada dele lá, a equação diferencial, vezes o ΔT, certo? Então, isso aqui começa com 3,478. O tempo posterior vai ser o anterior menos a taxa de variação, que é o K vezes o nitrogênio vezes o passo do tempo, certo? E assim sucessivamente. Eu faço isso para todas as formas de nitrogênio, cada qual com a sua equação diferencial, né? O da amônia é um pouco maior, porque depende aqui de dois fatores, né? Da taxa de variação que envolve a transformação do orgânico para o amoniacal e do amoniacal para o nitrato. Tá? Então, é uma equação um pouco mais completa, né? Como nós tínhamos. Então, é só aplicar da mesma forma. E também para o OD, né? Só que o OD agora a equação é bem maior, né? Mas o raciocínio é o mesmo, tá? A gente aplica aí a taxa de variação utilizando a expressão, a forma numérica de Euler, tá? O método numérico de Euler, beleza? E aí a gente faz, como a gente aplica o tempo em cada célula, em cada linha, né? Fica fácil de perceber o quanto vai decaindo de cada substância em cada tempo, tá? Em cada linha, beleza? A planilha Excel lá de vocês, que vocês vão ter acesso, é justamente tem essa configuração aqui, tá? Eu vou abrir agora a planilha Excel. Então, é esse aqui, ó. Exemplo 9.3, Streeter avançado numérico, tá? Lembrando que aqui tem a Streeter com anaerobiose, que eu já expliquei. Ela tem mais ou menos a mesma estrutura das outras planilhas, né? Então, aqui os dados de entrada do rio, os dados do efluente, aí aqui o cálculo dos coeficientes do Streeter-Phelps, aí aqui a parte de nitrogênio, né? A parte de nitrogênio, tá? Com seus coeficientes, seus fatores de correção, tudo aqui. A parte de cargas distribuídas, cargas difusas, né? Certo? Tem a ver lá com fotossíntese, respiração e demanda por sedimento.
Tá ok? E aí, aqui os coeficientes, tá? Que são calculados lá, o P, né? O R da respiração, o S do sedimento, tá certo? Aí que esses valores são calculados em função das equações de mistura que nós já conhecemos. E aí o que tem de novidade aqui é a parte justamente do método numérico de Euler, tá? Lembrando que no método numérico de Euler a gente precisa escolher um delta t e um delta t do tempo e um delta da distância, certo? Que está de 100 em 100 metros. Então, a cada 100 metros aqui é a distância e o delta t a cada 0,004. Beleza? Aqui você tem a explicação de cada coluna, tá? A coluna 1, a coluna 8, por exemplo, concentração de nitrogênio orgânico ao longo do tempo. Cadê a coluna 8? Aqui é a coluna 8. Explica como é que é calculado, tá? E aqui aplica a equação, dá a referência da equação e como é que ela é calculada. Então, por exemplo, o nitrogênio amoniacal, ele é calculado em qualquer tempo, é o nitrogênio amoniacal no tempo anterior, tá? Mais o nitrogênio orgânico vezes a sua taxa de transformação vezes o ΔT, certo? Então, a parcela lá do nitrogênio orgânico que é transformado em amoniacal. E aqui a parte do nitrogênio amoniacal que é transformado em nitrato, tá? Lembrando que o K do nitrogênio amoniacal para nitrato é corrigido por um F-nitri, que eu expliquei para vocês, né? Que é o fator de correção, ok? Beleza? Aqui a gente pode ver melhor a planilha, né? Então, para cada tempo, eu aplico aquelas equações que estão relatadas lá em cima, certo? Eu faço o cálculo para DBO, para o nitrogênio e para as parcelas do balanço de OD lá na equação diferencial que nós vimos. Tá tudo explicadinho aqui, é só observar. E aqui a gente calcula o valor do OD, né? Considerando o balanço de todos esses componentes, certo? Aí vai, ótimo. Aí aqui o gráfico, né? O OD para DBO, para o balanço dos componentes do OD, para a concentração do nitrogênio e da amônia, beleza? Ok, gente, então modelagem avançada do OD explicada aí, considerando também a amonificação, nitrificação, demanda por sedimento, cargas difusas. Tá joia? Um abraço, até a próxima.